Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite na pessoa do Dr. Walter Lobato por estar aqui hoje. Para mim é um prazer enorme estar com esse grupo tão seleto e tão diverso. O Walter tem contribuído muito com a ArcelorMittal nos últimos anos, é um parceiro de longa data. Então, para mim foi um prazer poder contribuir, de certa forma, com um olhar empresarial. E estar aqui nesse painel, que eu acho que as discussões aqui são diversas. Temos uma pluralidade de opiniões, porque a gente tem um membro aqui do Poder Judiciário, da Advocacia Pública, advogado militante, né, Rafael? Um grande parceiro nosso também, que conhece bem o nosso negócio. Então, isso pode nos proporcionar as opiniões e olhares diferentes sobre determinados temas. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Marcos Augusto para iniciar a sua primeira palestra. Se você quiser, eu dou uma licencinha aqui. Pode ser? Acho que pode. Eu acho que a ideia é ser bem informal, né? Acho que a ideia é todos nós ficarmos sentados. Bom dia a todos. Eu gostaria de registrar a minha satisfação de estar novamente participando aqui do Congresso da ABRADET, exatamente por essa possibilidade de interação entre diversas experiências diferentes daqueles que militam em suas áreas com o direito tributário. E aí até interagindo fora do próprio direito, né, com economia, ciências contábeis, né, que são áreas que interagem, né, na prática do direito tributário, né. E aí temos também a participação de jovens advogados, acadêmicos, né? Essa é uma oportunidade muito rica. Eu gostaria, antes de iniciar, acho que não pedi para... Esse aqui? Pode melhorar um pouquinho. Vamos lá, aqui um pouquinho. Acho que Ok, mas acho que está, né? Antes de iniciar a minha reflexão sobre o tema que me coube, eu não participei da abertura, mas eu vi que foi feita uma homenagem a uma pessoa que eu não poderia deixar de aderir a essa homenagem, que foi o juiz Renato Martins Prates, meu colega de concurso, meu amigo, e hoje posso dizer eterno amigo, né? Nos deixou de forma muito rápida, né? E eu gostaria de registrar aqui a minha adesão pessoal, né, a essa homenagem, merecida homenagem ao Renato. Muito bem, o tema que me coube está relacionado à questão da repercussão geral e à não suspensão dos processos tributários. E as soluções cabíveis, né, diante desse quadro, né? A repercussão geral, ela é, de certo modo, uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Ela foi introduzida pela emenda 45, aí o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição, né? E repercutiu depois na atualização do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e tem uma finalidade de identificar no controle difuso uma qualificação que transcende o litígio intersubjetivo, ou seja, diferentemente do antecedente, que eu vou falar logo mais, né? Nós temos aí uma finalidade, ao identificar a repercussão geral, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, não só incidentemente decidindo a questão constitucional, mas reconhecendo que, diante de uma questão constitucional, não apenas com potencial repetitivo, mas com relevância, e essa relevância não só no âmbito jurídico, mas político, econômico, social, poder resolver. E aí eu acho que, como o tópico do painel é a questão da litigiosidade, não há dúvida nenhuma de que o propósito principal
ao se buscar segurança jurídica, é prevenir a litigiosidade, né? Se isso está sendo alcançado, aí é uma outra história, né? Mas não há dúvida de que há um esforço da sociedade nesse sentido. Antes da repercussão geral, o que nós tínhamos? Um controle de constitucionalidade bem nitidamente dividido entre um concentrado abstrato e um controle difuso concreto, né? E só teria o efeito de vincular a decisão no controle concentrado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre teve peso para orientar as decisões dos demais órgãos do Poder Judiciário, não há dúvida nenhuma, né? Eu diria até que é quase um mito achar que os órgãos jurisdicionais inferiores têm algum interesse em enfrentar a jurisprudência dos tribunais superiores. Com a sobrecarga de processos que hoje tem, na verdade, o juiz, o desembargador, quando tem uma decisão do Tribunal Superior sobre o tema, para ele é uma questão já resolvida, ele vai passar para a discussão dos outros processos. Mas, de toda sorte, esse é um problema que já vem sendo enfrentado há bastante tempo, né? O Código de Processo Civil de 2015, ele avança em relação ao que já estava positivado por meio da emenda 45, atribuindo praticamente o efeito vinculante, né, às decisões nesse controle difuso, que já não é subjetivo apenas, né, e com, inclusive, uma distinção entre a coisa julgada, que vai, né, depender da publicação do acordo, com a questão da solução da questão objetiva constitucional, que hoje se resolve com a divulgação da tese, não mais sendo necessário nem a publicação de acordo, nem o trânsito em julgado, embora haja muita discussão ainda, ou confusão entre essas duas coisas, né? E, portanto, nós temos aí, então, um passo adiante, né, no sentido de consolidar um sistema de precedente com a edição do Código de Processo Civil de 2015. Eu não vou falar sobre os dispositivos que eu coloquei nos slides, né, mas facilita para quem quiser conferir, né? Todos já conhecem, mas aqui no parágrafo 1º do artigo 1035 fica bem claro isso que eu disse, né? Não se trata apenas de uma solução de casos repetitivos à repercussão geral, mas sim uma busca de solução de uma questão relevante, né? Antecedente histórico, né? Nós tivemos, no início da década de 70, o que muitos chamaram de crise do Supremo Tribunal Federal. Um acúmulo de processos muito grande, uma quantidade muito grande de recursos extraordinários que chegava para o Supremo, e assim, sem os recursos tecnológicos de hoje, né, ou seja, nós tínhamos uma situação em que o Supremo Tribunal Federal estava se inviabilizando enquanto tribunal. A Constituição de 69, a Emenda 1 de 69, previa, no parágrafo único do artigo 119, uma atribuição ao Supremo Tribunal Federal para editar o seu regimento interno com força de lei. E é exatamente aí que o Supremo busca uma solução com a edição dessa Emenda Regimental 3 de 75, criando a arguição de relevância da questão federal. Muitos processualistas criticaram como sendo uma forma apenas de uma defesa, né? Mas era uma busca de racionalidade, né? Não, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida de que é um antecedente histórico da repercussão geral, né? Mas assim, não se confunde, né? Não se confunde. A evolução do modelo brasileiro de controle de constitucionalidade, né, que eu havia... nós temos uma vinculação apenas nas decisões, no primeiro momento,
que são proferidas no controle concentrado abstrato, e o controle difuso, incidental, concreto, né? Nós tínhamos, inclusive, a necessidade do Supremo Tribunal Federal notificar o Senado para que ele, diante da decisão, pudesse suspender a eficácia da norma, né? Isso não funcionou, não foi suficiente. Aí nós vimos o primeiro passo com a emenda 45, nós tivemos aí a criação, a introdução no ordenamento jurídico constitucional da súmula vinculante. E a súmula vinculante, muito interessante, que a número 1 versou sobre uma matéria que o Supremo Tribunal Federal nunca tinha decidido, ou seja, que era a questão do uso de algemas, né? A súmula, tradicionalmente, no próprio Supremo Tribunal Federal e nos tribunais, era a síntese de uma jurisprudência reiterada sobre um determinado tema. Não era a finalidade de inovar de forma direta o ordenamento jurídico, né? O que se mostrou também, pelo que a gente percebeu, ajudou bastante, né, com vários temas. Eu me recordo, agora, essa semana o Supremo resolveu a questão de atualização monetária, né? E o primeiro processo que chegou com repercussão geral para o Supremo Tribunal Federal versava exatamente sobre esse tema. A ministra Ellen Grace era presidente, recebeu esse processo, tratava sobre a atualização, a incidência de juros entre a data da conta e a expedição da requisição. E havia uma interpretação de que tinha um precedente do plenário. E isso ela levou no sentido de decidir aquilo conforme a jurisprudência do plenário, aplicando a repercussão geral para que todos os demais processos, os demais recursos extraordinários, descessem, né? E o plenário começou a debater aquilo, a ministra Carmen Lúcia, ilustre mineira, né, pediu vista e trouxe um voto divergente no sentido de reconhecer que o precedente não tratava daquela questão. E aí foi quando foi editada a súmula vinculante número 17, salvo engano, que diz que não incide juros no período que vai entre 1º de julho do ano a 31 de dezembro do ano seguinte. Então, uma súmula vinculante assim, que ajudou muito o judiciário, né, na solução dessas questões, né? Muito bem. O efeito vinculante da decisão do recurso extraordinário, a tese jurídica, né, como eu havia dito, ela não se confunde com a coisa julgada. A coisa julgada é a solução do litígio, né, e ela vai se limitar às partes do processo. Muito embora seja possível, né, exatamente por se reconhecer um conteúdo objetivo nesse controle difuso, inclusive a intervenção de outras pessoas que não são aquelas partes, fugindo daquele modelo de intervenção de terceiro tradicional, ou seja, se aproximando do processo de controle concentrado. Então, esse efeito vinculante da tese firmada, né, não se confunde com a coisa julgada, e isso tem uma importância, inclusive, no que diz respeito ao momento em que ele se opera. Ou seja, uma vez definida a tese, nós temos aí a vinculação dos órgãos jurisdicionais inferiores, né? Uma questão que eu tenho percebido é que, no controle concentrado, a discussão fica focada naquele dispositivo que está sendo apontado como violador da Constituição. E não há assim, um entorno muito variado. No controle difuso, isso aí vem com uma riqueza da realidade de cada processo, que aí o que nós temos visto é que, muitas vezes, definida a tese considerada principal, isso não impede que as chamadas teses filhotes surjam. Isso por quê? Porque no controle difuso, as causas que aparentemente são idênticas, elas nunca são idênticas. Ela traz a riqueza fática de cada caso, né? E isso precisa ser resolvido, né? Então, esse controle que está se criando, ele é mais
ele exige mais atenção do julgador, né, do que o controle concentrado, né? A questão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, né? O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, eu cito aí nesse precedente, que o efeito de suspender os processos que tratem da mesma matéria, ele não resulta automaticamente do reconhecimento da repercussão geral, que foi um entendimento que surgiu logo no início. E mais, né, diz que essa decisão é a decisão discricionária do relator. Discricionária. A gente sabe que a gente tenta ficar vendo, tentar identificar o critério que os relatores adotam. O ministro Fachin, na questão do Fundo Rural, determinou a suspensão e logo depois levou a julgamento. Eu presumo que ele já tinha formado a convicção dele e era num sentido contrário à jurisprudência que estava sendo aplicada, e no momento em que ele formou a convicção, ele suspende, e isso fica bem fácil, porque logo em seguida ele julga, e julga em sentido contrário à maioria das decisões, né? Nós temos situação de suspensão, e aí decorre do fato de nós termos duas cortes superiores com a possibilidade de editar precedentes vinculantes. O Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral, e, guardadas as suas proporções, o STJ com repetitivo. Questão do IPI na importação de veículos para uso próprio. Tinha uma jurisprudência de turma do Supremo dizendo que não incidia, veio o plenário com repercussão geral e disse: incide, não tem violação ao princípio da não cumulatividade, e tinha uma jurisprudência em repetitivo do STJ dizendo, no sentido da jurisprudência de turma do Supremo, que não incidia. O que acontece? Com a decisão do Supremo, com efeito vinculante, as decisões dos tribunais regionais federais passariam a aplicar a decisão do Supremo e todos os recursos especiais iriam subir para o STJ porque estariam em desacordo com o repetitivo. O ministro Mauro deu uma decisão suspendendo os processos. Eu entendi, no âmbito da minha turma, que essa suspensão ela não podia ser para impedir o julgamento da turma, e sim para que não subissem os recursos especiais. Ou seja, era uma suspensão limitada àquela fase. Por quê? Porque nós tínhamos que aplicar o precedente do Supremo, né? Então, essa é a nossa realidade, né? Então, a falta da suspensão ao recurso extraordinário com repercussão geral tem esse potencial. Agora, é muito difícil um processo no qual incida um único tema. Então, muitas vezes, nós temos questões relacionadas a fatos, que só serão examinados nas instâncias ordinárias. Nós temos prescrição, temos questão de honorários, temos correção monetária, juros, enfim, né? Tudo isso. Ou seja, a suspensão do processo por conta de um tema, quando ele for resolvido, esse tema for resolvido, muitas vezes isso não vai impedir que outro recurso extraordinário possa ser interposto naquele processo. Então, a suspensão pura e simples também não resolve. Deixa eu correr aqui. Então, nós temos aí algumas soluções, né, para evitar primeiro, que suba um número excessivo de recursos versando sobre a mesma matéria para o Supremo Tribunal Federal. A ideia é escolher aqueles processos que são representativos da controvérsia, e aí, isso no que diz respeito à questão jurídica principal, é fácil. Agora, nunca vai ser possível identificar um processo que contenha todas as questões, né? Por quê? Porque há uma variação natural decorrente das relações jurídicas, né, que se estabelece, principalmente em matéria tributária, né? Nós temos a possibilidade de, identificada previamente essa multiplicidade de recursos, o presidente do tribunal poder suspender os processos
no âmbito daquela região, no âmbito daquele estado, e remeter 2 processos que são considerados representativos da controvérsia para análise do Supremo Tribunal Federal. Essa suspensão está mais ou menos aí na linha do que a gente está examinando, né? Chegando o recurso ao Tribunal Superior, o relator, caso não identifique a situação para manter a suspensão, ele não adotando a suspensão, essa suspensão que foi determinada no âmbito do tribunal de origem perde a eficácia, né? O que nós precisamos identificar é os efeitos dos julgamentos que possam ocorrer nos processos tributários que não são suspensos em razão da repercussão geral. E nós temos aí 2 efeitos, efeitos jurídicos, e esses não teriam nenhum risco de formar uma coisa julgada divergente do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, reconhecida a repercussão geral, todos os recursos extraordinários interpostos ficarão sobrestados. Isso vai impedir a formação da coisa julgada divergente do entendimento da Suprema Corte. O problema são os efeitos práticos. Um processo em que haja uma tutela, em que haja uma liminar vigente e o julgamento implique na revogação dessa proteção que a parte tem enquanto não transita em julgado. Esse é o problema que eu acho que precisa ser enfrentado, né? E aí eu vejo que, se na situação concreta houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e que esse julgamento possa acarretar a revogação dessa tutela provisória que esteja em vigor, isso precisa ser efetivamente enfrentado. E aí nós temos 2 possibilidades. Uma é o pedido incidental de suspensão do feito, e aí eu acho que buscando a aplicação do poder geral de cautela do juiz e o exame da situação fática concreta daquele processo, para que não haja um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, ou o pedido de efeito suspensivo ao RE interposto, isso dirigido ao presidente do tribunal. Fora essas 2 possibilidades, né, eu realmente tenho dificuldade em identificar outra solução. Eu, na prática, o que eu tenho se a parte alerta ou se a gente consegue identificar esse risco de um dano irreversível, eu não pauto o processo. Não tenho nem formalizado a suspensão, mas isso numa situação em que nós temos um volume muito grande, né, de processo. Agora, imaginemos o caso do desembargador que tem um volume pequeno. Para que esse processo fique paralisado e não configure uma desídia, uma falta de atenção, ele tem que ser formalmente suspenso. Se houver risco de dano irreparável, a meu ver, existe justificativa para se aguardar a solução. Qual o prazo? Aí, acho que terminei. O prazo da suspensão determinado pelo relator do recurso extraordinário é de 1 ano. É de 1 ano. Muito embora todos nós tenhamos conhecimento de vários casos, tempo esgotado, né? Vou só finalizar. Vários casos, né, em que a repercussão geral reconhecida e foram anos até o tribunal enfrentar o mérito da questão. Se tiver uma suspensão por todo esse tempo, o acúmulo nos tribunais de 2º grau, que já, no caso da primeira região, né, tem aí uma luz no fim do túnel, né, com a possibilidade da criação do tribunal da 6ª região, que vai ajudar, né, vai ajudar sem dúvida alguma, mas o volume é muito grande, né? Então, essa suspensão, também automática de todos os casos, ela seria, na prática, inviável, tanto para o Supremo Tribunal Federal, tanto para os tribunais de 2º grau. Eu gostaria aqui, para finalizar, né, na verdade, eu compartilho uma reflexão, né, mais do que trazer uma solução. Tá? Agora, o que essa busca de racionalização, né, do sistema de justiça,
E aí uma evolução, assim, alguns falam de dessubjetivação do controle de constitucionalidade. O que a gente não pode é chegar a uma situação em que nós protegemos o direito a despeito dos seus sujeitos, a despeito dos seus titulares. O direito só existe em razão dos seus sujeitos. Ou seja, nós não podemos adotar um sistema de controle em que nós focamos tanto na questão objetiva que esquecemos do reflexo que aquilo acarreta para as pessoas, né? E aí as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as sociedades empresárias, enfim, né? E eu acho que esse tema que eu refleti rapidamente com vocês diz respeito a isso, né? Então, não podemos perder de vista o sentido de tudo isso, né? É o que eu tinha, né? Minha colaboração aí, humilde, para as reflexões dos senhores sobre esse tema. Muito obrigado pela atenção.